cansada. Mateus capítulo 5. Vai projetar? Tá bom. Então não precisa projetar não, por favor. Esquece. Não precisa não. É Mateus capítulo 5, versículos 38 ao 42. É um texto conhecido. É um texto muito conhecido. Eu faço a leitura na Nova Almeida atualizada, ainda que a sua tradução seja diferente, não há problema quanto a isso. Mateus capítulo 5, versículo 38 ao 42, diz assim, todos achamos? Amém? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Até aqui. Deus e Pai, sê conosco, Senhor, um pouco mais nessa manhã, como Tu tens sido até então aqui agora, nos dando capacidade para Te louvar, para ofertar para a Tua obra, para celebrarmos, Senhor, com alegria, casamento, vida. Tudo isso tem sido possível e tão somente possível porque o Senhor, Tu, Senhor, tem estado abençoando as nossas vidas nesse lugar. Quando vamos, então, de maneira muito breve, meditar na Tua palavra, eu te peço, juntamente com a Tua igreja, que Tu nos revele um pouco mais da Tua verdade. E que o nosso coração, então, se sinta saciado, satisfeito, a nossa alma se sinta satisfeita em ouvir a Tua voz na manhã desse dia. Fala conosco, Senhor, fala com a Tua igreja, assim como Tu tens falado comigo por intermédio desta palavra. E abençoa-nos assim com toda a sorte de bênçãos. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, amados. Quebrando ciclos. Tem umas frases que eu vou compartilhar com você aqui, só para a gente pensar um pouquinho sobre essas questões de quebrar ciclos. Sobre esse assunto que a gente vai trabalhar aqui nessa manhã. Você já ouviu as seguintes frases? Me ajuda, se você ouviu, você faz um aceno com a sua mão. O sorriso vai ser concordante, então eu vou entender. Mas você conhece essa frase assim, ó? Aqui se faz... então você... está na mesma página aqui, ó. Fez comigo, essa é mais difícil, né? Pouca gente sabe. Fez comigo, faço também. Né? Fez comigo, eu dou o troco. Né? Eu dou o troco. Agora, ele vai ver. Chegou a minha vez. Eu não vou cantar. Chegou a minha vez, chegou a minha hora. Aí se enche, se estufa assim, é tempo de colher. É tempo de vitória. Mas está falando acerca de um mal que talvez queira fazer ao outro. E aqui nós vamos ver Jesus ensinando acerca de como é necessário nós quebrarmos ciclos de coisas que são danosas à nossa vida. Nós vamos ver Jesus desafiando os seus discípulos a olharem para a sociedade em que vive, os relacionamentos que empreendem, segundo uma ótica não humana, mas uma ótica do reino de Deus. Porque uma das maiores dificuldades que a sociedade que a gente vive, no meio em que a gente circula, nos ambientes onde nós estamos, são as pessoas enxergarem além do que os olhos podem ver.
Porque normalmente a gente enxerga aquilo que está diante de nós. Normalmente nós vemos ao alcance do nosso braço. E isso para nós se torna realidade, algo verdadeiro, algo de fato, mas nem sempre é assim. Jesus está aqui então encorajando os seus discípulos a olharem um pouco além das evidências que se apresentam diante dos seus olhos. Quer trazer uma nova ótica, uma nova percepção de como é viver em sociedade. E nós temos uma sociedade hoje, alguns dizem, né? Não eu, mas alguns estudiosos da questão sociológica do nosso país, por exemplo, vão dizer que esses são um dos tempos mais difíceis que a sociedade vive. Ah, pastor, é porque eles não levam em consideração a época daqueles bárbaros, né? Que tudo matava, que tudo pegava uma espada e cortava, né? Que passava todo mundo por cima de todo mundo, e tudo era uma barbárie só. Hoje nós somos uma sociedade civilizada. Quem diz que nós vivemos hoje em meio a um caos não sabe o que foi a humanidade no passado. Com toda a capacidade cultural, com todo o conhecimento social que o homem tem hoje, ainda assim, ele ainda continua tão bárbaro quanto nos primórdios do nosso mundo. E talvez mais, porque hoje, dado o tempo decorrido, todo esse tempo passado da humanidade tendo tido a oportunidade de ter tempo suficiente para aprender a viver bem, ela não foi capaz de alcançar esse status, essa estatura de ser capaz de viver bem, porque a humanidade caminha de mal a pior. Se você olhar à sua volta, na sua vizinhança, eu chegava aqui na igreja, eu brinquei com o pastor Gilson, falei, rapaz, que silêncio. Na hora que a gente chegou no estacionamento, agora tem um trânsito um pouquinho maior, mas que paz, que silêncio. Aí ele não entendeu por que eu falei isso. Porque onde a gente mora em frente a uma avenida, apesar de ter 3 quilômetros para Cambi, tem avenida, tá, gente? A gente mora em frente a uma avenida e é um caos sonoro, é um caos social. Como assim, pastor? Um caos social. A gente escuta o que quer, não é? Aquele carro do ovo, quando passa vendendo ovo, e a gente escuta o que não quer. Porque na nossa calçada as pessoas falam, dizem, esbravejam o que querem. Às vezes a gente fica lá dentro de casa assim, conversando com as pessoas que estão conversando na calçada. Não diretamente, mas a pessoa está lá, às vezes no telefone, vai, né, para debaixo da nossa porta, que tem um negócio lá que cobre do sol, aí fica lá, não, mas eu já falei com ela. Não, já disse para ele, não tem jeito. Aí a gente fica lá de dentro, não tem jeito mesmo. A gente fica interagindo com a pessoa que está falando na calçada. Mas a gente vai presenciando um caos social e as pessoas vão vivendo de mal a pior. E aqui Jesus está chamando os seus discípulos a entrarem em um novo ciclo na vida deles, aonde eles passassem a viver de fato como se fossem filhos de Deus. Aqui Jesus está tratando algo que era interessante nessa época, porque existia essa lei e ela era aplicável ao povo de Israel. Olho por olho, dente por dente. Deveria ser assim mesmo dentre o povo de Israel. Era uma prática. Se alguém cortasse o seu braço, você tinha direito de ir lá e cortar o braço dele. Se alguém te ferisse no olho, você tinha direito de ir lá e feri-lo no olho. Se alguém matasse alguém, ele poderia ser morto, ser requerido a sua morte. O grande problema aqui que Jesus estava percebendo que no povo de Israel essa lei não era observada. Como assim, pastor? O camarada tinha um olho furado e não ia lá e furava o olho do outro? Não, ele ia lá e furava os 2 olhos do outro. Entendeu mais ou menos? Quando o direito dele deveria ser apenas furar um olho do outro. Mas ele ia lá e cegava o indivíduo. Então eles estavam fazendo uso da lei que os regia para extrapolar na sua justiça.
estavam excedendo na justiça que estava proposta para eles. Jesus não estava falando aqui que a lei era ruim, mas que aquelas pessoas estavam indo além do que a lei permitia. O grande problema para a minha vida, para a tua vida, para a vida da sociedade em que vivemos, é quando nós vamos além dos nossos limites. Quando nós nos posicionamos além dos nossos limites, daquilo que foi estabelecido para a minha vida e para a tua vida como limite. E às vezes nos arvorando de direitos. Como nós falamos aquelas frases no início, fez comigo, eu dou troco. Eu não volto para casa. Como é que é? Eu não levo. Você sabe todos eles, né? Eu não levo desaforo para casa. Aí imagine um menino que cresceu com essa instrução. Rapaz, o pai falando, né? Deixa eu olhar o tempo. Rapaz, olha só, menino. Se tu apanhar no colégio, quem é dessa época? Quando chegar em casa, vai apanhar de novo. Você é dessa época? Pois é. Tem que ensinar o garoto a ser macho, forte. Tem que bater. Aí Jesus quer quebrar ciclos. Na vida dos seus discípulos e na minha e na tua vida, amados, o tempo todo. É um desafio seguir a Jesus, porque quando ele poderia ter se revoltado com a situação à sua volta, ele se submete a ser esbofeteado, a ser maltratado, a ser injuriado. Ele se submete a essas coisas, ele está agora desafiando os discípulos a também se submeterem a essa condição onde o amor precisa superabundar até mesmo os meus próprios direitos. Onde o amor que vem de Deus precisa superabundar ainda mais sobre os meus próprios direitos. Ah, pastor, mas eu tenho direito com relação a isso. Você tem direito. A legislação brasileira te dá vários direitos. Mas o reino de Deus te chama a viver num ambiente um pouco diferente. Um pouco diferente. Com isso, eu não estou falando aqui aproveitando que é culto da família, né? Eu não estou falando aqui sobre lei anti-Maria da Penha, não. Se o teu marido te bateu no rosto, não vira outra face, não, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas liga para o 180, não é isso? Delegacia da Mulher? 180, alguém me ajuda? Confere? Liga para o 180, no primeiro tapa. Não vai no papo daquela musiquinha antiga que tem por aí, não. Eu não vou cantar. Não vou me dar, né? Mas você sabe de que musiquinha que eu estou falando. Porque dói. Dói. E às vezes não é com a mão, é com atos. E às vezes não é com a mão, não é com atos, é com palavras. Não se permita isso. Mas aqui Jesus vai dizer assim, vocês viram que está escrito, o que foi dito no versículo 38, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Esse versículo 39 é um dos mais difíceis para a gente tentar entender aqui nessa manhã. Porque vai de encontro exatamente com o que eu acabei de dizer da lei Maria da Penha, né? Aqui Jesus está falando de insultos, de injúrias, de difamações, de calúnias, que são vencidos por uma atitude de brandura. De brandura. Porque dentro do contexto que Jesus emplaca aqui esse desafio para os seus discípulos, ele leva essa atitude para o seu extremo. Para o seu extremo. Ao ponto de alguém sentir o seu rosto queimando e não revidar a isso. E não revidar a isso. Quando Jesus fala para oferecer outra face, ele não está
Nesse momento ele não faz assim, não, ó. Ele não vira o rosto. Ele está falando acerca do não revidar, não pagar o mal com o mal, mas manter diante de uma agressão, de uma ofensa, de uma humilhação, uma atitude serena que venha trazer, de certa forma, até constrangimento para quem o ofendeu, para quem o agrediu. Não é ser ofendido, e aí agora você me permita uma encenação aqui, né? Me permita encenar um pouco. Não é você ser esbofeteado no rosto, ou você ser humilhado, agredido moralmente e baixar a sua cabeça. Você, crianças pequenas, né? Quem já brincou de serinho com o filho? Serinho. Sabe o que é isso? Ninguém sabe o que é brincar de serinho, não? Serinho é aquilo que você fica olhando para a criança e fala assim, quem ri primeiro perdeu. Ah, agora todo mundo sabe. Não sei, talvez tenha outro nome. Não é? Já brincou? Quem já brincou de serinho assim com a criança? Já? Obrigado. Então eu posso continuar falando desse exemplo que tem gente que vai me ajudar. Aí você vira para a criança e fica assim para ela assim, ó. Quem normalmente ri primeiro? A criança. Porque você resistiu ao máximo ali, até tirar do outro aquilo que você esperava colher. Agora imagine você sendo ofendido e ficar serinho diante da ofensa. Imagine você sendo humilhado e você ficar serinho diante da humilhação. Imagine você estar sendo ultrajado e você ficar serinho diante do ultraje. Isso é constrangedor para aquele que assim o faz com você. Tenha certeza disso. É igual aquela história no trabalho, quando você está no grupo de amigos, né? Grupo de amigos. Aí tem aquele camarada no grupo de homens, normalmente, que gosta de contar aquelas piadas sem graça. Aí você fica serinho depois que todo mundo está... Quando todo mundo começa a rir, você fica serinho, né? O crente, o cristão fica serinho, né? Ou deveria, né? Aí você fica serinho assim. Aí todo mundo vai parando devagarzinho de rir. Aí a risada vai encolhendo. Aí você, no finalzinho, você solta aquela frase assim: é para rir? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. O dar a outra face não é autoflagelo. Não é você se cortar. Não é amar a dor. Mas é sim a gente, em Cristo, ter a capacidade de manter-se sóbrio diante de uma agressão. O que é muito difícil. Por isso que a Bíblia vai falar de controle próprio. Domínio próprio. É muito difícil quando somos ofendidos manter o silêncio. É muito difícil quando somos agredidos manter o silêncio. Mas Cristo aqui quer quebrar ciclos. Cristo está encorajando os seus discípulos a quebrarem ciclos. Lembra aquele episódio lá no Getsêmani, né? Jesus sendo preso, não com pouca violência, mas com muita violência. Aí aquele indivíduo, né, mais ousado, tira a espada, corta a orelha daquele soldado, segundo a tradição diz que é Malco. Jesus vai, cola e fala, não é pela espada. Não é pela força do seu braço. Não é pelo revidar que o reino de Deus é estabelecido. Mas é por meio do amor. É por meio do confronto do amor com a ofensa. É por meio do confronto do amor com o insulto, com a agressão. E aí, se você é dessa geração que aprendeu assim, se apanhar na rua, quando chegar em casa vai apanhar de novo, você não vai ensinar mais isso para o seu filho. Meu filho, se você apanhar na rua, quando você chegar em casa, você vai receber todo o carinho que você merece. Porque às vezes ele não apanha na rua quando ele é criança, mas depois ele apanha na rua quando ele é adulto.
E não por agressão física, mas ele apanha por causa da sociedade em que a gente vive. Ele apanha nos seus princípios, que aprendeu nos caminhos do Senhor. Ele apanha por causa daquilo que ele sabe ser o certo. E ele é agredido por isso. E aí ele vai chegar em casa, não vai chegar em casa com o olho roxo. Ele não vai chegar em casa com a boca sangrando. Mas ele espera chegar em casa e encontrar na minha vida, na tua vida, o afago, o abraço, o carinho que ele não recebeu nessa sociedade. Porque ele deu a outra face. Ele não revidou. Olho por olho, dente por dente, está na lei, mas o amor de Deus, o amor de Cristo, ultrapassa em muito a lei. Ultrapassa em muito a lei. Aí Jesus continua agora querendo quebrar ciclos em mais um ambiente, diz assim: se alguém quer processar você, retirar-lhe a túnica, desde que leve também a capa. Processo judicial é um negócio arrastado, né? Não é? Estou olhando para minha esposa aqui. Processo judicial no nosso país é um negócio arrastado. A minha sogra entrou com processo judicial no século passado e foi contemplada no século presente. Para você ter uma ideia. Eu não estou falando que o judiciário brasileiro é ruim, não. Tem pouca gente para trabalhar, é isso que eu estou falando. É muito eficiente, mas os servidores não dão conta de tanto trabalho que existe. Ela impetrou um processo e 30 anos depois, isso foi em 80 ou 90, alguma coisa assim, né, amor? 30 anos depois saiu o veredito. 30 anos depois. Ela tinha pouco mais de 50 anos, talvez. Pouco mais de 50 anos. Ela está com quase 80 agora, 79. 30 anos depois, o processo se resolveu. A gente sabe que processos, eles esgotam financeiramente, emocionalmente, juridicamente, é uma coisa terrível de vivenciar. E quando Jesus vai falar aqui, ó, se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, não chegue a esse ponto de alguém querer tirar de você aquilo que você mais precisa. Interessante que aqui, tanto a túnica quanto a capa eram partes da vestimenta necessárias para um judeu viver. E até mesmo dormir no final do dia. E o texto vai falar que se alguém é aquela ameaça, já ouviu aquela história assim, ó, vou colocar você na justiça. Não tem essa frase? Fez isso comigo? Vou te colocar na justiça. É essa ameaça que está acontecendo aqui. O texto está falando, Jesus está falando, antes de você se envolver num processo arrastado, demorado demasiadamente, nos tribunais da sociedade em que a gente vive, resolva com o seu ofensor antes que isso aconteça. Antes que isso aconteça. Evite todo esse transtorno, todo esse mal-estar. Dê um passo de amor. Se ele quer tirar a túnica, tomando o paletó como exemplo, dá o paletó e tira também a camisa de baixo. E fica sem nada, se for necessário. Mas evite a contenda. No que depender de vós... É tipo escola bíblica dominical, né? No que depender de vós, tende paz com todos. É isso que Jesus está falando aqui. No que depender de você, tenha paz com todos. Ah, pastor, mas eu vou tomar prejuízo. Tenha paz no seu coração. Ah, pastor, mas eu vou ser defraudado. Tenha paz no teu coração. Pastor, eu não vou ter com que me cobrir à noite para dormir. É o que está acontecendo aqui. Porque a capa normalmente é aquela peça de roupa maior que o judeu usava. Para a noite ele fazia assim, ó.
jogar sobre ele e dormir quentinho, porque é frio nessa região. Aí Jesus está falando assim, se você vai ficar sem ter o que se cobrir para dormir, se esse for o preço para que você tenha paz e viva em paz, esse preço não é demasiadamente caro. Mas a gente é apegado aos nossos direitos, né? A gente é apegado aos nossos direitos. E com relação a isso, amados, eu não estou falando acerca daquilo que é ter o direito legal. Existem os direitos legais e os direitos que precisam ser sobrepujados pelo amor. Direito legal é aquela questão jurídica que você trabalhou durante muito tempo numa empresa, vamos considerar assim. Não é? Você trabalhou durante muito tempo na empresa e você tem direitos indenizatórios. Não é disso que Jesus está falando. É de algo que aconteceu entre irmãos. Ei, me dá sua atenção aqui agora para a gente aprofundar isso aqui. Jesus está falando de algo que aconteceu entre irmãos. Esse aqui, se alguém, está falando de povos de mesmo princípio. De gente de mesmo propósito. De gente que vivia junta. Que servia ao mesmo Deus. Se o teu irmão quer tirar de você a capa, se há contenda, e aí é a história do quebrando ciclos, pastor. Se há contenda no meio de vós, e o seu irmão quer processar você, não permita que isso aconteça. Aí aqui está sendo replicado algo mais. Se alguém tem alguma coisa contra o seu irmão, antes de trazer a sua oferta no altar, vai e reconcilia-te com o teu irmão. Entrega a capa, dá a túnica, oferece gado, rebanho. Lembra quando aqueles irmãos estavam para se encontrar lá num lugar chamado Val de Jaboque, que tinha um irmão que estava fugindo do outro porque tinha sido ameaçado de morte? A gente está lembrando de alguém? Escola Bíblica Dominical, né? Aí o camarada que era o foragido da justiça do irmão, ele manda todo mundo na frente e manda gado, rebanho, fala, isso é uma oferta para ele. Se eu estou devendo alguma... Ele sabia que estava devendo. Se eu estou devendo alguma coisa para ele, fala que eu estou enviando pagamento. Não sei nem quanto que eu estou devendo, mas vê se isso é suficiente. Interessante que ele não passa só animais, ele passa toda a sua família na frente. E ele recebe o cuidado de Deus ali naquela luta. Tem a sua coxa tocada, é ferido, sai daquele propósito ali de quebrar ciclos, tomando o prejuízo de agora ter que arrastar a perna. Mas ele sai feliz, curado, sarado, porque ele entendeu que o amor de Deus precisa ultrapassar em muitos direitos humanos. Porque, afinal de contas, quem tinha sido abençoado como primogênito era ele. Ele que tinha direito. Mas ele abre mão dos direitos que ele tinha, legalmente, pela paternidade do seu pai, declarada sobre ele. E agora ele abre mão de tudo isso. Passa tudo, vou ficar sozinho aqui, eu e Deus. E como alguém diria, seja o que Deus quiser. Que bom que Deus quis, né? Que bom que Deus quis. Quis tocá-lo, quis marcá-lo, quis fazê-lo compreender que era necessário, talvez, perder para manifestar o amor de Deus. Que era necessário ter uma marca agora no seu corpo físico para se lembrar que o amor a Deus e de Deus na sua vida ultrapassa e precisa ultrapassar em muito os nossos direitos. Os nossos direitos. E ele continua andando e vai falando aqui um pouquinho mais. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, e aqui entra no aspecto agora, no versículo 41, se alguém te obrigar a andar 1 milha, a gente está quebrando ciclos nessa manhã para iniciar um novo ciclo de 17 anos, né, meu pastor? No aniversário de 34 anos, se tu me chamar, eu venho. Não sei, né? Pergunta para a igreja, seu Deus.
Faz um censo primeiro. Faz um censo. Versículo 41. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Você percebeu uma palavrinha aqui no versículo? Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá 2. Aqui a gente tem a percepção que parece que a questão de cima não foi resolvida. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Jesus está usando exemplos aqui do cotidiano da vida em Israel. Cotidiano da vida em Israel. Não, parece que não deu certo a história da túnica em cima. E aí esse irmão se tornou devedor do outro. Ele agora tinha uma dívida a pagar com o outro. Com aquele que ele não negociou a capa, a túnica, ele não negociou. Vamos para a justiça, vamos morrer. E agora ele se tornou devedor do seu irmão. E aqui o texto vai dizer, se alguém te obriga a andar com ele 1 milha, vá 2. Aqui a tradição em Israel permitia que houvessem escravos dentre o próprio povo. Um judeu podia ser escravo de outro judeu. Ele entrava em dívidas, né? SPC, Serasa, esse negócio todo aí, né? Proclamação de crédito, essas coisas todas que a gente conhece aí, sabe como é que funciona. E são terríveis mesmo. Foi à falência, tinha mais nada. Ele só tinha, a única propriedade que ele tinha era ele mesmo. Aí ele se torna escravo do seu credor. Ele chega para o camarada, estou te devendo quanto? Rapaz, é muito dinheiro. Eu me dou como pagamento. E ele se tornava escravo daquele indivíduo. Porque não quis perder, talvez, a túnica e a capa. Agora ele se torna escravo do seu irmão. E agora ele tem uma obrigação, vamos falar da legalidade aqui agora, agora ele tem uma obrigação legal, porque ele se tornou o devedor do seu irmão, a ser escravo do seu irmão. E aí imagine aqui agora, o shopping é para cá, é isso? O shopping aqui para trás, voltando? Se a gente sair aqui, dobra à esquerda, vai para o shopping. Quantos quilômetros até ali, meu pastor? 1 quilômetro? 1,5? Opa, aqui falou o quê? 1 milha. 1.700 metros, mais ou menos, não é 1 milha? 1.600 metros, não é isso? Daqui ao shopping, 1 milha. Rapaz, é mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Se não for, considere que seja. Chega o senhor daquele escravo e fala para ele assim, tu sabe que tu me deve. Chegou a hora de você me pagar o que você me deve. Tá vendo esse carrinho de mão aí cheio de saco de cimento? No carrinho de mão cabe 2 sacos de cimento, né? 100 quilos, mais ou menos. Tá vendo esse carrinho de mão aí? Com esses 2 sacos de cimento, tem que levar ele lá no shopping da Pedreira, não é isso? Shopping da Pedreira. Vamos lá. Aí vai o dono daquele escravo, que não quis perder a capa e a túnica, pega aquele carrinho de cimento, 100 quilos, e vai empurrando 1 milha até chegar no shopping. Quando chega lá, ele é devedor, né? Ele é escravo, devedor, está pagando a dívida. Quando chega lá, o dono dele fala assim, a sua dívida está paga, pode ir. Está resolvido, não tem mais necessidade não. Daqui para lá agora, eu continuo levando o carrinho de mão. Aí esse indivíduo, ele vai virar e falar assim, não, quanto que falta para andar ainda? Quanto que falta para chegar? Agora eu quero continuar levando voluntariamente o carrinho. Até na estação de Nova Iguaçu. Acho que é mais de 1,5 milha. É isso que Jesus está falando aqui. É disso que está falando aqui. Muitas vezes a gente faz coisas no reino de Deus por sermos escravos por obrigação. Por termos nos escravizados a um sistema religioso que agora nos obriga a fazer coisas. Afinal de contas, eu sou o pastor.
eu tenho que ir lá pregar. Afinal de contas, eu sou o diácono. Eu tenho que ir lá abrir a igreja e deixar tudo preparado para o pastor. Afinal de contas, eu sou o introdutor. Eu sou o pessoal do louvor. Eu tenho que ir lá, porque é a minha obrigação. E a obrigação limita o amor de Deus. A obrigação limita o amor de Deus. Deus nos chama para sermos escravos por opção. Escravos por opção. E aqui Jesus vai trazer essa figura magnífica do amor de Deus que ultrapassa as nossas obrigações. Fazer além daquilo que obrigatoriamente eu preciso fazer e realizar. Não porque alguém diz que eu tenho que fazer, mas porque eu agora amo o que eu faço. Porque as cadeias que me prendiam não me prendem mais. A partir daquela milha, aquele indivíduo já estava livre. Estava livre. Podia largar tudo ali e ir embora. Mas com o coração transformado, mudado, doado em fazer o bem, ainda que o outro considerasse um escravo, ele vai um pouco mais. Um pouco mais. Ele vai além daquilo que dele era exigido por obrigação. Quando nós quebramos ciclos na nossa vida, acerca do que fazemos por obrigação, nós passamos a viver em liberdade. Entendeu isso? Quando nós quebramos ciclos na nossa vida, por fazer o que fazemos por obrigação, nós passamos a viver em liberdade. E aí vale o texto que foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E nós somos livres, não apenas para fazer, porque somos obrigados, mas fazemos porque amamos manifestar o amor de Deus por intermédio das nossas vidas. Obrigação nunca é o caminho. Nunca é o caminho. Obrigação escraviza. O amor liberta. Aí agora é a outra parte. Último versículo. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Eu creio que a maioria mora aqui em Nova Iguaçu, sim. Nova Iguaçu é adjacências. Mas quando a gente anda no centro de Nova Iguaçu, você é confrontado com esse versículo quase que de esquina em esquina. Sim ou não? Você é livre para dar ou não. Não é disso que o texto está falando. Não é quando você está andando no centro de Nova Iguaçu, chega aquele camarada que ganha vida pedindo. Entendeu isso? Ganha vida pedindo. Ganha a vida pedindo. É um pedinte profissional. Quando sai dali, ele troca de roupa e vai para casa. É diferente de você ver uma pessoa necessitada e você socorrer. Entenda isso. Considere isso no seu coração. O que está falando aqui, amados, é acerca da questão comunal da igreja. Se alguém vê o seu irmão passando necessidade e não o socorre, nisso ele está pecando. Nisso ele está pecando. Dê a quem lhe pede e não volte as costas a quem lhe pedir emprestado. É aquele nível de condição onde talvez você até fique sem o que comer para que o outro tenha o que comer. Fique sem o recurso para que o teu irmão seja provido de recurso. Isso aqui está falando da vida comunal da igreja. É do povo do Senhor. É você ver o seu irmão passar necessidade e você virar as costas para isso. O que Jesus está falando aqui é para você ser abençoador de vidas primeiro no reino de Deus. Primeiro no reino de Deus. E depois fora do reino de Deus. E aí você expande o seu amor.
Mas é muito complexo você... Eu uso uma frase em Paracambi, em Lages, eu falo, continua me amando mesmo depois do que eu vou falar. É muito complexo você fazer assinaturas de algumas coisas, né? Assinaturas de algumas coisas aí que levantam bandeiras em defesa daqueles que passam fome, que estão sofrendo com as guerras. Você fazer uma assinatura disso e você saber que seu irmão está desempregado, está na igreja, está desempregado, e você não chegar e oferecer uma cesta básica para ele. É muito complicado isso. Você abençoar gente que você nem sabe se... Vou falar. Tá gravando? Tá gravando. Então depois edita. Nem sabe se o recurso vai chegar, não vou falar o nome dos lugares, né? Porque aí fica complicado. Nem sabe se os recursos vão chegarem. E você sabe que o teu irmão está passando necessidade, que sendo do teu lado no banco, e a gente não faz nada. Não compra uma caixa de leite. Dê a quem lhe pede, não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Esses dias eu saindo da igreja, amor, lá em Lages. Lá em Lages quase não tem isso não. Mas eu saindo da igreja, terminou o culto, aquele curso abençoado. Quando eu boto o pé na porta assim, dou uns 3 passos, vem um camarada na minha direção assim, ó. Imagina, vindo um camarada, e a gente vestido de pastor, né? Ele já veio falando, pastor, eu falei, vai pedir dinheiro. Tinha acabado de sair do culto, uma bênção o culto. Mas a gente é rápido, né? Nossa mente é rápida em julgar, né? Falei, vai pedir dinheiro. Quando ele vem chegando perto, olha só, eu já falei para ele, rapaz, eu não tenho um tostão. Aí ele me rachou de cima e embaixo. Eu não quero dinheiro, não. Eu não pago passagem, eu moro em Volta Redonda, eu quero comer. Aí a gente canta aquela canção, né? Fala, Deus, fala, Deus. Tinha acabado de sair do culto, o pastor tinha acabado de sair do culto e toma uma lambada dessa na porta da igreja. Aí eu falei, é mesmo, rapaz? Então vamos fazer o seguinte, peguei ele pelo braço, assim, figuradamente, vamos ali que a gente vai arrumar um lugar para você comer agora. Fui lá no Claudinho. Né? Não vou fazer propaganda porque a pessoa fazendo propaganda no Claudinho aqui no Nova Iguaçu. Fui lá, comprei uma cantinha para ele, naqueles aplicativos aí de comida. Falei, rapaz, dá um prato de comida para ele. E eu com a cara queimando, né? Queimando, de vergonha. Deus quer quebrar ciclos, amados, para que a gente possa continuar avançando, mais sólidos, mais consistentes no reino de Deus, mais edificadores de vidas, mais proclamadores desse amor que ultrapassa as questões legais e de direito que nós temos, que extrapola em muito o amor, os direitos desse mundo, ou o amor desse mundo, até mesmo falando. A igreja é chamada para agir assim, nessa sociedade corrupta, corrompida. Eu e você, nós somos chamados e somos, agora por Deus, inclinados a vivermos assim, quebrando esses ciclos de conceitos e preconceitos na nossa vida. Porque quando a gente se permite isso, a gente é liberto de um monte de cadeia. A gente é liberto de um monte de algema. A gente passa a enxergar as pessoas com um outro olhar. A gente passa a ver os indivíduos à nossa volta, a começar na nossa casa, depois na igreja, depois na sociedade em que a gente está inserido, de uma maneira diferente, abençoadora, que vai produzir transformação. Transformação. Imagine alguém te insultando e você fazendo cara de serinho para ele. Você sendo humilhado e você serinho na frente daquele indivíduo. Não há ofensa que resista muito tempo diante de um olhar sério que expressa amor. Que expressa amor. Pastor, é difícil? É muito. Mas a gente tem exemplo. Cristo, pregado na cruz do Calvário, disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sendo insultado, você, serinho,
diante do insulto e no seu íntimo você considerando: Pai, perdoa esse indivíduo, porque ele não sabe o que ele está falando. É difícil, pastor? É extremamente difícil. Precisa contar até 10, pastor? Talvez não dê nem tempo. Mas é para isso que o Senhor nos chama. Imagine você tendo que agora levar o fardo e o cargo, a carga do teu irmão. Não, só o fardo, a carga é problema dele. Isso é outra mensagem. Só o fardo do teu irmão. Porque agora você se fez escravo voluntário dele. Escravo de Deus e escravos uns dos outros para servir ao outro. Não agora por obrigação, porque afinal de contas ele é meu irmão em Cristo Jesus e, não é? Quando ele me chamar para bater aquela laje, aqui em Nova Iguaçu não tem isso. Quando ele me chamar para bater aquela laje, eu vou lá ajudar ele. Não vou dar desculpa falando que eu tenho um compromisso muito importante. Não é? É além da obrigação. É além da obrigação. Quando a gente passa a viver dessa maneira, de fato, nosso coração está sendo transformado. E aí ciclos que são danosos na nossa vida vão sendo quebrados. No seio da família, no convívio entre o homem e a mulher, pai, filhos e pais. No contexto da igreja, a igreja vai se tornando mais saudável. Porque olhamos para o nosso irmão que está sentado ao nosso lado e julgamos ele, consideramos ele mais importante do que a nós mesmos. Vamos sair nessa sociedade, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos empreender, como foi declarado na oração. E a gente vai avançar diante desse amor de Deus, mediante esse amor de Deus. Com essa nova ótica do reino de Deus para as nossas vidas. Sabendo que quebrando esses ciclos, que são danosos, que são maléficos na nossa vida, ciclos de amor e bondade vão surgindo no nosso interior. E a gente começa a ser um testemunho no meio dessa sociedade. Um testemunho poderoso que pode ser um instrumento transformador de vidas. Que o Senhor nos abençoe. Como a senhora lembrou, rica e abundantemente. Pastor Gilson, por favor. Eu vou beber aquela água agora, por favor. Obrigado, pastor Emerson. Glória a Deus. Obrigado pela palavra. Eu não lembrava de ter ido pregar em Paracambi de ônibus. Eu lembro que eu fiquei 9 meses indo para lá, mas não lembrava de ter ido alguma vez de ônibus. Mas foi um tempo abençoador. Jacó nunca mais andou como antes. Traz essa ideia, né? Ele passou a mancar, puxar de uma perna. Tem o sentido de nunca mais ele andou do mesmo jeito. O enganador ficou para trás. Aquele que furtava, não furte mais. Que mentia, não mente mais. Isso nos lembra o cristianismo. Deus fez uma obra de regeneração da nossa vida. As coisas velhas ficaram para trás e nós nos tornamos novas criaturas. Que o Senhor nos ajude a andar diferente.
a ser diferente, a viver como aquele que confessamos. Cristo, obrigado, Senhor. Ajude-nos, pois como o teu servo disse, não é fácil. Não é fácil por causa do já e o ainda não. O Senhor já começou uma boa obra em nós, mas nós estamos em construção. Não estamos prontos ainda. Essa obra vai se consumar na glória, na tua vinda, quando receberemos um corpo glorificado. Ajuda, Senhor. Ajuda-nos a viver cada dia de modo a glorificar o teu nome, pagando o preço em obediência à tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. A não revidar. A andar a segunda milha. Estar pronto para entregar tudo. Ter um coração generoso. Ajuda-nos a ser como tu, Senhor. A ser como Jesus. Em nome do Cristo nós oramos. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Nosso desejo de vingança, que às vezes aflora. A reação intempestiva, violenta às vezes. Perdoa-nos. O senso de justiça própria. Querer fazer justiça com as próprias mãos. Por favor. Por amor de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que o teu Espírito Santo, Senhor, mortifique os feitos da nossa carne. Ajude-nos pelo poder do Espírito Santo que habita em nós a mortificar os feitos da nossa carne, a não satisfazer as concupiscências da nossa carne. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé.